Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Risco Comportamental. Eu sou Marcelo Vieira, estou com Daniel Hesterman para conversar com uma pessoa muito especial, Celso Matucci, promotor do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Privilégio e alegria são meus. Agradeço, Marcelo e Daniel, o convite. É sempre um prazer e falar um pouco da minha carreira, de mim, do que eu faço, né? Vamos entender isso aí, porque eu particularmente não entendo nada do assunto. Então eu te conheço há pouco tempo e não sei direito, e queria uma ajuda. Que amizade é essa? Na verdade, o Ministério Público é o Ministério do Povo, de todos, né? Do povo. Então é sempre um prazer explicar o que a gente faz. E a minha função ela é interessante porque calha com muitos problemas que hoje em dia acontecem no Brasil, enfim, a gente trabalha com muitos temas que são interessantes para a sociedade, né? Então é um privilégio, muito obrigado pelo convite. Então me fala o seguinte, o que o Ministério Público de Contas faz e o que você, como promotor ou grupo de promotores, fazem? Vamos lá. Um apanhado bem rápido, né? Nosso país é uma república. República vem coisa pública, né? Então, né, o poder emana do povo, né? O povo é o titular do poder, que elege seus representantes, né? No poder legislativo, no poder executivo, que é o que gere, né? Aí tem o poder judiciário, mas todos administram também a coisa pública, né? E aí entram as instituições de controle. Controle de quê? Controle do agente público, né, que está utilizando o dinheiro público, né? Então, nessa você tem o Ministério Público, por exemplo, que não faz só a parte criminal, mas faz o controle também do uso de recursos públicos, né? Ações de improbidade, devoluções de dinheiro, né? E você tem uma instituição que, por incrível que pareça, mesmo no mundo jurídico, ela é extremamente desconhecida, que são os tribunais de contas. E eu arrisco a dizer, é uma das principais, se não a principal instituição do uso do dinheiro público, né? E eu vou explicar por quê, porque é muito legal, porque assim, é fantástico. Você avalia do alfinete ao foguete, faz um raio-x da administração anualmente, acompanha, enfim, eu vou entrar nesses detalhes porque está mais ligado à cidadania, porque tudo isso pode ser acompanhado por qualquer pessoa, transparência pura na veia, né? Filmado, online, os processos estão aí, enfim. E é até legal você contar pra gente os caminhos pra gente conseguir ver isso. Sim, porque é tudo acessível. Deve estar tudo acessível lá, mas ninguém sabe o que, não sabe nem o que procurar, né? E diversos temas, tá? E diversos temas no interesse de cada um ali, né? Saúde, educação, segurança, enfim. E o Ministério Público de Contas, né? Ele é um ramo do Ministério Público especializado que atua nos tribunais de contas. Existe o Ministério Público Militar, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. E a gente é o Ministério Público de Contas, que nós atuamos exclusivamente no âmbito dos tribunais de contas. E eu pertenço ao Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, que atua no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem como órgãos fiscalizados o Estado, né, de São Paulo como administração e todos os municípios, exceto a capital de São Paulo, que tem um Tribunal de Contas próprio. Isso a gente está falando em 644 municípios fiscalizados, incluindo aqui, né, prefeituras, câmaras municipais, autarquias municipais, né, isso no âmbito municipal, assim, empresas públicas municipais, e no âmbito estadual, estamos falando desde as contas do governador, todas as secretarias públicas, segurança, educação, saúde, cultura, enfim, turismo, quaisquer que sejam elas, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública. Então, existe uma regra na Constituição que diz: gerir o dinheiro público, presta contas. Quando você gera o dinheiro de alguém, você tem que prestar contas, né? E essas contas essa prestação de contas vira um processo que é
que é julgado pelos tribunais de contas a legalidade dessas despesas. Então isso é uma prestação. Os processos são prestações de conta, não que tem algo errado. Sim, né? E aí são prestações. Pode estar totalmente certinho. Tem esse processo. E é uma alegria quando está tudo certo, porque você vê que o gestor está se empenhando, fez tudo direitinho, e isso vai refletir um bom serviço para a sociedade. Então toda despesa pública vira um processo. Todo. Eu achei que era só quando tinha alguma divergência. Um exemplo besta, né? Às vezes a universidade pública, que são também dinheiro público, né? Recebem dinheiro público, USP, Unicamp, repassam um valor para o diretório acadêmico da sua universidade. Esse dinheiro público, ele tem que ter prestação de contas desse dinheiro público. Para onde ele está indo? O que vai ser feito? Se é chope para a faculdade do diretório acadêmico, se é, enfim, festas. Isso tem que ter uma explicação, né? E se está dentro do escopo que a lei permite, né, da destinação correta. Por exemplo, né, repasse de dinheiro a uma organização social, uma ONG, né, que salvar os passarinhos. É dinheiro público, vai ter prestação de contas, vai ter o controle. Vai ter um processo, vai ser julgado pelo tribunal. Isso. O que os tribunais de contas controlam, né? Tem lá na Constituição, no artigo lá, né, 70, 71, fiscalizar, né? Fiscalizar todos os órgãos e agentes públicos que realmente manejam dinheiro público, né? E fiscalizar de maneira contábil, né, orçamentária, patrimonial. Então não é só no manuseio. Se uma escola compra uma carteira e ela está jogada deteriorando, no pequeno exemplo, né? Isso o gestor pode ser responsabilizado, fez uma compra errada, então, né, não está se desfazendo do patrimônio que não é necessário, né? Ou um computador que some de alguma repartição pública. Porque o dinheiro tem a ver é público. Com utilidade também? Sim. Isso vocês vão gastar o dinheiro com uma coisa que talvez não faça sentido. Sim. E aí é muito interessante, né? Porque depois da Constituição de 88, os tribunais de contas assumiram uma feição diferente. Antes, o controle das despesas públicas, a gente no direito chama, ela era muito legalista. O que era legalista? Ele olha o processo de despesa e confronta com a lei. Um cara crachá. Ok, fez direitinho. Não entrava realmente para onde que ia ser utilizado. Isso, na eficiência do uso do dinheiro público, na qualidade do gasto do dinheiro público. Né? E hoje em dia, o tipo de controle está migrando para um olhar mais... Não está abandonando o controle de legalidade porque tem a lei justamente para poder direcionar os gastos públicos. Mas não está só na parte exata da coisa, né? O olhar do controle está migrando para um olhar da qualidade do gasto público. Isso é fantástico, porque, por exemplo, a Constituição manda, olha, gestor, prefeito, né? Você é obrigado a gastar do seu orçamento 25% da receita corrente, enfim, do orçamento, com educação. O prefeito vai lá e gasta. E a hora que a gente vai olhar as notas, por exemplo, do IDEP dele, da qualidade, baixas. Vai falar, mas está gastando dinheiro? Então, a tendência hoje, já está nesse processo de transição, de olhar a qualidade do gasto. Gastou, mas gastou mal. Então, ele vai ser punido porque gastou mal, não se planejou. Né? E a falta de planejamento hoje, ela insta a cultura do brasileiro. Né? Um bom planejamento, né, que hoje as leis orçamentárias estabelecem um período de 4 anos, eventualmente, né, da educação, um período decenal, enfim, né? Mas, via de regra, o planejamento mais consistente é de 4 anos. E não é cumprido. Né? É esquecido, é uma carta de ficção, na verdade. Então, hoje é muito anual. E quando a gente sabe que o bom planejamento é aquele que prevê, inclusive, as imprevisões, inclusive aquelas coisas imprevisíveis. Ela faz uma contingência, enfim. Né? E o brasileiro é muito naquele improviso, altera muito a lei orçamentária, não cumpre o que foi planejado, não planeja. A gente vê muitos municípios, o Estado, copiando uma lei do outro, sem se atentar à realidade local. Né? E isso tudo os tribunais de contas, eles fiscalizam. Vira processo e os prefeitos são julgados, os presidentes de Câmara, né, também pelo gasto, né, enfim, o governador, né, e isso é muito legal, porque, na verdade, você vê um raio-x da administração. Né, todas as áreas, todos os contratos,
né? Admissões de pessoal concurso, aposentadoria, você avalia a regularidade do ato de aposentadoria, mas aposentou ganhando mais ou menos, né? E todo esse blá 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 aqui é para dizer que o controle do dinheiro público é importante, é nosso. Você paga imposto alto, né? Então, a tendência é que a melhoria do gasto do dinheiro público retorne, faça sobrar mais dinheiro e retorne para o serviço do cidadão, né? Para melhorias do serviço do cidadão. Você passa num buraco. Por que tem um buraco na rua e quebrou, furou o pneu? Cadê o planejamento? Você vai lá no orçamento do município, olha, mas tem lá um programa para asfalto, tapa buraco. Né? Mas por que não foi cumprido? Mas está todo o gasto, mas por que não está tampado o buraco? Né? Então você tem maneiras de olhar, analisar, e tendo cuidado, obviamente, de respeitar as escolhas do gestor que foi eleito para isso. Sim. Você tem um limite. Mas eu ia perguntar, até onde você se decide se aquilo foi benéfico ou não? Exatamente, a qualidade do gasto você não pode interferir na escolha do gestor. As escolhas por exemplo, do prefeito ou do governador, né, chama a discricionariedade administrativa. Uhum. Essa discricionariedade, obviamente, ela é limitada pela lei, né? Tem um leque, né, que ele não pode ultrapassar. Uhum. Mas ele tem a discricionariedade e você não pode interferir nisso. Aonde ele vai ser avaliado? Na urna, na próxima eleição, se for uma escolha ruim ou foi uma escolha, né, ou não foi uma boa escolha. Uhum. Mas isso é interessante, né, porque o limite, às vezes, ele é um pouco nebuloso. E justamente por isso que, em relação aos chefes do Poder Executivo, governador e prefeitos, né, quem julga as contas são, respectivamente, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal. Nesses casos específicos, o Tribunal de Contas ele apenas emite um parecer. E o parecer diz, olha, as contas são reprovadas, o parecer desfavorável por causa disso, daquilo, ou por causa disso foram aprovadas, tal. Não tem opinião, são fatos. Técnico. Tá. E o julgamento político cabe, que pode ser todo aspecto técnico pode ser desconsiderado pelo julgamento político. Porque houve uma contingência, entendeu, se tal, né? Enfim. Né? Há problemas nisso? Há muitos problemas, mas teoricamente são os representantes do povo julgando as contas com uma base técnica, as contas do chefe do Poder Executivo. Mas todos os outros gestores, exceto o chefe, né, o prefeito e o governador, são julgados pelos tribunais de contas. O presidente da Câmara, se ele tem algum problema nas contratações da Câmara Municipal, licitação, superfaturamento, enfim, diversas outras questões, ele pode reprovar. E qual é a punição? A devolução de todo o dinheiro público, né? Os tribunais de contas não estão lá, não tem como destinação à prisão de alguém, mas e sim a recuperação dos valores, né? A aplicação de multa, né? E os resultados disso se tornam títulos extra-executivos judiciais, que é execução direta, né? Não vai ter um processo, vai lá e executa o gestor. Então é um sistema bonito. Às vezes não funciona, né? Por diversas outras questões de legislação. Né? Muitas legislações são feitas no Brasil sem pensar na prática, nas consequências, né? E não só em detrimento da população. É difícil para o gestor gerir mesmo. Né? E aonde que se cruza ou não se cruza o plano de governo de um planejamento orçamentário? As leis orçamentárias. Mas é feito um deparo? Sim. Porque todo mundo fala entrando no mundo dos leigos aqui que a gente conversa nas rodinhas. Né? O cara planeja mundos e fundos, ele fala, vou educação, saúde, não sei o que lá. E aí chega no plano, a nossa vista leiga, nada é cumprido. Né? Quer ver uma coisa interessante? É muito comum, né? Ele pega a lei orçamentária, né? E diz lá, zerar 100% da fila do posto de saúde. Ou zerar a fila para a creche. Mas isso já é planejamento. Já na lei aprovada. Ou seja, né? O cara foi eleito e ele botou o Poder Executivo manda a iniciativa da lei orçamentária. Okay. Né? São 3 leis, né? A lei de 4 anos, que é o plano plurianual. Aí tem uma lei menor intermediária, que é a lei de diretrizes orçamentárias, que ela fala, olha, de todo esse bolo vamos direcionar para cá. E a hora que ela direciona, tem a lei orçamentária anual, essas duas são anuais,
que ela vai especificar os gastos, uma contabilidade pura lá com as indicações para que você... É contabilidade, você não pode gastar mais do que você tem, né? E você tem que indicar para onde você vai, onde vão os gastos, né? E a nossa aferição é com base na lei, não é achismo. Então, vamos lá. É comum ele indicar, olha, eu vou zerar a fila da creche. 100% de solução dos problemas. Aí você chega lá, vai aferir, mas tem fila. Então, fila gigantesca, nunca iria zerar a fila do posto de saúde ou da creche, porque não tem recurso para isso. Isso é uma coisa, né, progressiva. Então, por que ele pôs? Aí ele não cumpre. Então, há uma falta de aderência entre o planejado e o executado. Sim. Né? E aqui que eu falo, peraí, então foi mal o planejado. E aí você começa a puxar uma linha, né? E vai vendo todas as questões. E esse planejamento é quando ele é eleito, ele apresenta aquilo, ou todo ano. O plano plurianual ele pega o primeiro, do segundo ano ao primeiro ano do mandato seguinte, mas a lei de diretrizes orçamentárias e orçamentária anual, elas são anuais. Que então foi aprovada no meio do ano, né, para executar no ano seguinte. Meio para o final, né, meio tem as datas, né, para o ano seguinte. Nos países mais desenvolvidos, isso é muito curioso, né? Você tem a Constituição, que é a principal lei do país. A segunda lei mais importante do país são as leis orçamentárias. Eles param para acompanhar. Hoje é obrigação no Brasil que o que antecipa a aprovação, né, as sessões de aprovação das leis orçamentárias é a audiência pública. Você abrir a possibilidade de participação popular para se manifestar sobre aquilo, né? Então, assim, nos países desenvolvidos, o país para acompanhar, porque é extremamente importante. É onde vai se decidir. Ou faço um hospital aqui, ou faço uma escola. Eu asfalto aqui ou monto uma universidade. Para onde vai o dinheiro? A remuneração é essa ou é aquela? E como essas pessoas participam disso? Audiências públicas. Né? Elas têm voto? Tem. Não tem voto, porque quem vota são os representantes do povo. Sim. Mas ela tem a possibilidade de falar, de questionar as entidades civis, né? Sociedades civis. Existe hoje o orçamento participativo, que em alguns locais, alguns municípios já implantaram eletronicamente. Você pode dar opinião, né, o que é mais importante para um determinado bairro, né, uma área pública de exercícios físicos, né, ou então uma fonte numa praça. Você vota, você consegue indicar, você, né, como pesquisa, você palpite então, com uma pesquisa. Você eles levam em consideração ou não? Eles não são obrigados a seguir. Não são obrigados, mas a sociedade claro. Mas aí, se ele não segue, você não vota mais na pessoa, exato, né? Sim. Então, assim, é um controle, né? E, né, então, na opinião que tem o ministro Aires Brito, que era do Supremo antes, ele dizia, né, e está coberto de razão, as leis orçamentárias são a segunda lei mais importante, né? Fora a Constituição, é a lei mais importante, porque ela vai reger toda a administração pública e toda a administração pública vai interferir diretamente na vida de todas as pessoas. Então, é importante que as pessoas se atentem a isso. Às vezes, nós vemos audiências públicas que são abertas, né? Ninguém participa, poucas pessoas, ou até o poder legislativo local dos municípios abre audiência pública em horário comercial. Pô, peraí, ninguém vai mesmo, tem que abrir no período noturno, finais de semana, né? Possibilitar a participação. Isso é bonito e funciona, né? E contribui. Né? Então, existe realmente uma falta de cultura, de planejamento, de participação, e numa coisa que repercute para o nosso dia a dia. E quando a gente olha para esses desvios, né? Por exemplo, você tem corrupção, você tem apropriação indevida, manipulação de resultados, você tem diversos desvios. O que o Tribunal de Contas busca combater? Ele combate a corrupção ou não? Ele combate outros Não, diretamente outros a corrupção, desvios? diretamente, porque você tem um raio-x da administração. Normalmente se distingue, né? Existem as contas, né, de anuais, são aquelas relacionadas ao governo mesmo, né? As opções políticas, os resultados, como a gente ia falando, né? Os aspectos financeiros, a saúde financeira, né? Ele fez muita dívida, ultrapassou o limite permitido pela lei, né? Ou não está cobrando a dívida ativa, não está executando quem está inscrito em dívida ativa, ou, enfim, você tem diversos pontos, a educação, a saúde, a própria, né? Diversos dados, né? A gente tem esse aspecto anual, que é a obrigação prestar contas,
E tem ao longo do ano aquelas despesas, por exemplo, menores, né? Menores, eu digo, individualizadas nas contratações. Ele faz uma licitação, né? Essa licitação é um processo autônomo. E esse processo autônomo ele vai ser analisado independente daquelas contas anuais. Por exemplo, licitei a compra, o Rodoanel. A licitação do Rodoanel, ela é fiscalizada, é auditada e vira um processo. Hoje, né, como eu estava dizendo, o parâmetro de controle mudou. Então, hoje está passando a se acompanhar não só o processo de contratação, que é a formalização, que acaba na assinatura do contrato, mas está se acompanhando a execução do contrato. Aquele que foi contratado... Não. Era só a licitação está ok. Coisa de 10 anos para cá. Coisa de 10 anos, de 10 anos para cá e de 5 anos que tem se intensificado. Então, que é a qualidade do gasto, né? Que você vai ver. Além da qualidade do gasto, você vê que está sendo bem aplicado e está sendo aplicado aquele que foi contratado. Né? Então, mas eu contratou, mas espera aí, por que está atrasando essa obra? Porque você tem custos de canteiro, você tem custos mais de material, enfim, você vê se a execução é regular. Se tiver corrupção ali, você vai conseguir encontrar. Você identifica. O próprio, por exemplo, no estádio, o Mané Garrincha, né? Existem fórmulas hoje, né, matemáticas, programas. Outra questão, né? A informatização ajuda muito isso. Hoje é quase tudo informatizado, então você consegue jogar em planilhas de BI, enfim, não entendo muito bem, mas de fiscalização, de apuração, que você joga dado, você cruza os dados, você vai, você puxa e você vê discrepâncias até por item. Que foi contra o ferro, o cimento, você consegue, das milhares de itens existentes, você consegue identificar a corrupção em um dos itens, a discrepância. Então, e hoje a informatização ela permite você identificar de maneira mais fácil os cartéis, as formações de cartel, você consegue identificar o cruzamento dos bancos de dados dos órgãos públicos naquilo que é permitido com o processo em tramitação, você consegue verificar os grupos econômicos, não adianta mais vou colocar no nome do meu cunhado a empresa, você cruza, você identifica, você consegue identificar o parentesco, você consegue traçar todo um panorama para se chegar há uma conclusão que se houve ou não desvio de recursos públicos. Então eu gosto muito disso, né? Me empolga porque assim, você vê o parâmetro mudar, você consegue acompanhar não só a contratação, se houve algum conluio ali, mas como a execução. E eu falei isso me anima porque é dinheiro público, é dinheiro nosso, né? Na sociedade só melhora assim. Mas a gente está falando de risco comportamental. E eu posso afirmar, nesses mais de 10 anos que eu atuo lá no Tribunal de Contas, né, na minha função no Ministério Público, a maioria dos problemas decorrem não de má fé, mas falta de capacidade técnica. Você acaba tendo uma expertise, você bate o olho e você já começa a ver se é má fé, se realmente houve a intenção se tem a corrupção ali, né? Mas a maioria é falta de preparo técnico. Porque a gente raciocina como cidade de São Paulo. Mas se nós formos avaliar a realidade dos municípios paulistas, que é essa que eu acompanho, eu cuido quase de 80, né? A gente divide, né, o estado, né? Existem municípios com 1.000, 2.000 habitantes. A falta de conhecimento pode incorrer em algum erro forte. Muito. Porque hoje, salvo engano, são em torno de 30% dos municípios do estado de São Paulo tem menos de 10.000 habitantes. E você não tem recurso suficiente, receita suficiente para poder custear um bom contador. Existem pessoas muito boas, mas você precisa de um bom contador, um bom procurador jurídico, advogado. No caso de licitação, você tem que contratar um fornecedor local ou não tem a ver isso? Não, depende. Tem alguns casos específicos que a lei determina que microempresa, você dê uma preferência para pequena empresa, para essas locais. Talvez fosse um problema em cidades muito pequenas de não ter, talvez, uma empresa... mas eu acho que até ele está falando de como fazer essa administração. Às vezes ali num lugar com 1.000... A mão de obra, às vezes, o salário que você pode pagar para esse servidor, né, que é exigida uma aptidão técnica para conhecer todo o aparato legal,
para fazer uma licitação, todo o aparato, normas de contabilidade para você fazer a contabilidade daquele órgão público, às vezes a remuneração não é suficiente. Muitas vezes é muito comum contratar, por exemplo, um contador, e o contador ir apenas uma vez na semana, porque é o que se pode pagar, né? Senão ele não tem essa mão de obra, ele precisa do contador. Então, muitas vezes, a maioria dos erros, na minha visão, ocorrem mais por uma imperícia, né? Por uma falta de mão de obra em quantidade e em qualidade que seja suficiente para atender às obrigações legais do ente público. Na verdade, na minha opinião, eu acho que não deveria nem permitir a criação de municípios muito pequenos, por exemplo, né? Órgãos que não têm viabilidade financeira, porque aí começa uma série de outros problemas, né, que vão surgindo, e quem acaba sofrendo com isso é o próprio administrador, que não tem meios materiais e humanos de gerir aquela sociedade ali local, né? Então, sob o ponto de vista até comportamental, eu acho que hoje é mais os problemas surgem mais decorrente de uma falta de conhecimento técnico ou pagar realmente um funcionário que tenha essa expertise, né? E quando não é questão de isso a gente identifica e aí... Quais são os gatilhos, assim? Não, é muito interessante, porque... Curioso, porque normalmente onde tem problema, né? Os processos são perfeitos. Você não encontra erros. Você não quer chamar atenção, né? Você não chama atenção. Os processos, você olha, nossa, que bonito. Aí você tem conhecimento para fazer. Você tem a capacidade de realizar aquilo, a oportunidade já está na sua mão. Porque aqueles. Exato. Porque naqueles que eu falei, nos municípios pequenos, às vezes você vê que é uma imperícia, uma falta de conhecimento, né? E o erro está muito evidente ali, né? E você chama, o cara se explica, né? Então você vê que não era isso, né? Agora, em processo, por exemplo, municípios com uma estrutura muito maior, que tem um quadro técnico bem pago, estruturado, você não vê erros grosseiros, né? Você não vê erros. Então você passa a avaliar de uma outra maneira e existem problemas, né? Existem os erros, existem problemas, e disso decorre toda as punições previstas, né, lá no Tribunal de Contas, e há também o compartilhamento do processo com outras instituições, porque um fato, ele pode ser punido em diversas áreas. Um fato ele pode ser punido no âmbito do Tribunal de Contas, né, nas contas. Que está diretamente relacionado ao dinheiro, recuperar o dinheiro. Isso. Você tem um outro fato que pode ser analisado sob a ótica da improbidade administrativa, que tem vai tirar essa pessoa do cargo. Que também pode recuperar ou não, mas enfim. Mas o foco também, é tirar a pessoa daquela posição. Também, o tribunal também pode até tirar também, né? Dependendo, né? Está em disponibilidade de bens da pessoa para ressarcir os valores públicos e tal. Você tem a improbidade administrativa, né? E você tem o crime. E o mesmo fato gerando três tipos de punição. E existe uma terceira que, se for servidor público, ainda a punição disciplinar, que ele pode ser expulso. Ele pode ser julgado em todas. São tribunais distintos? Pode. São áreas distintas. O Tribunal de Contas julga contas, a Justiça, por exemplo, estadual, ela vai julgar a improbidade e o crime na área civil e na área criminal, e a própria administração pública ela tem o processo disciplinar próprio, né, que ele é íncito, para poder avaliar. Então, assim, sob a perspectiva de legislação, a gente é muito bem servido, né? O problema é na aplicação, né? Na aplicação, no desenrolar dos processos, né? O nosso sistema ele é muito garantista, ele protege muito aquele que praticou alguma conduta ilícita, né? Ou que está naquela... Porque condenado realmente é aquele que transitou em julgado, é o que a Constituição prevê, né? Mas nesse caminho você tem todo um percorrer ali, né, que chama-se persecução criminal, mas você tem todo um transcorrer do processo que você vai apurar, vai oportunizar a defesa, vai avaliar, vai fazer um laudo pericial, né? Então o sistema ele tem muitas ferramentas para você ir truncando, questionando, fazendo. Eu tenho um amigo que diz, é muito garantista porque não é você o réu, né, e sabendo que você é inocente, né? Então, assim, tem que ter essa ponderação, né? Não pode ser nenhum dos extremos, né? Nem muito garantista, nem muito tirânico, né? Policialesco, né?
Então tem que ter os extremos, tem que garantir a defesa, tem que garantir a possibilidade de apresentar as justificativas, mas também tem que chegar uma hora que o processo tem que terminar e tem que cumprir a pena. Então, em tempo hábil. Então, nosso sistema ele é farto nisso. Alguns instrumentos que dificultam, às vezes, essa punição mais imediata. Eu acho que isso dá uma sensação de insegurança, né, para a sociedade, seja no crime, seja no uso do dinheiro público. E você acha que isso alivia no sentido, a pessoa vai cometer um ato desse e falar, não vai dar nada, ou se der... Demais. Vai ser enrolado aí X anos e não sei o que lá. Então acaba valendo a pena, entre aspas. Sim. Né? Às vezes a pessoa faz conta, né? Às vezes ela prefere pagar uma multa, ficar preso um período, mas... Que não é aquela prisão. Mas se não der nada, tá ótimo. O benefício é maior. Né? Não devolver o dinheiro. Então, assim, o sistema, ele, na minha opinião, tá? Ele tem que ser mais contundente, né? Tem que ser mais célere, né? E ter uma resposta mais rápida. Um exemplo, né? Está na mídia, né? Esses dias, né? A punição, a condenação dos policiais envolvidos na operação do Carandiru. Né? Fixou-se agora determinou-se o cumprimento da pena. 30 anos depois. Né? Não, sem entrar no mérito, certo ou errado, mas é justo 30 anos depois a pessoa condenar, né? Ir para a cadeia? Não sei, eu tenho a impressão que eu não acho. Acho que a resposta do Estado deveria ser mais rápida, né? Isso dá uma sensação de justiça, tanto até para o próprio condenado. Fui condenado, tá errado, mas não passou a vida inteira. Seja como exemplo, né? Exatamente. Por mais que saia na mídia, então já foi esquecido. Então, assim, 30 anos não acho que seja uma justiça, né? Mas então o Estado tem que ter essa resposta mais rápida, né? Sério, independente do mérito, concorde ou não concorde, tem que responder rápido. Isso é... Nesse tempo que você está na sua posição hoje, que grandes crises foram deflagradas aí durante o trabalho que vocês vêm fazendo? Tem uma interessante, que é recente, né? Nós montamos um núcleo de inteligência, né? Porque é fundamental hoje ter um núcleo de inteligência nos órgãos que atuam, porque existe muita informação. Muita. Hoje tem a lei de acesso à informação. Então, você consegue entrar em qualquer site público e extrair diversas informações. E se não tiver no site, né, que é a transparência ativa, né, que deveria estar tudo lá, né, mas alguns órgãos públicos, por cultura, não divulgam, têm muito receio, né, enfim. Ou fazem burocratizam demais para você desistir, né, de procurar os dados. Quaisquer dados têm que estar disponíveis. Tá? Relatórios orçamentários, leis, gastos, repasses, enfim, tudo tem que estar lá. Remuneração. Né? Você tem a transparência ativa, que é aquela disponibilizada no site. Caso não encontre, você tem a presencial, né, que é o sistema de informação ao cidadão, que você vai lá e peticiona lá no local. Qualquer cidadão pode recolher qualquer informação pública. O dinheiro é público, né? É transparente. Né? Então, você passa a ter uma gama de informações muito grande e você tem que ter um sistema de leitura, de extrair a informação que seja necessária para a sua atuação. E, além do mais, você tem um banco de dados que existem convênios com... Todas as instituições assinam um convênio compartilhando banco de dados, que ajudam realmente a identificar. A informação é abundante, então você tem que montar um núcleo de inteligência para extrair dali de acordo com o seu plano de atuação, de metas, enfim. Né? E teve uma operação muito legal que a gente atuou no ano passado. E a gente começou a identificar 2 tipos de pagamento para servidores públicos no estado de São Paulo, geral. Isso foi no estado de São Paulo, no resto do Brasil deve ter também, mas a nossa atuação é no estado de São Paulo. Que era o salário esposa. O nome que vocês deram. Não, é o nome real. É real? Real, previsto em lei, salário esposa. Tá? Então muito fácil identificar, porque os municípios aprovavam leis com o nome gratificação, salário esposa. Está escrito isso? Salário esposa. Muitas delas já vinham desde antes da Constituição, né? Mas que, obviamente, não foram recepcionadas pela nova Constituição. A partir de 88 tinham que ter sido revogadas. E não foram. E, pasmem, até 2020, pagando salário esposa.
Falou, pô, quero o salário do marido também, porque a discriminação, esposa e marido, qual que é a discriminação? Né? Se é assim, né? Faz direito, né? Mas existia uma justificativa, pelo menos lá atrás? Era uma gratificação que era prevista, era uma gratificação. Dentre muitas outras, né? Ou mesmo o abono de aniversário. Né? A pessoa, se fazia aniversário, você fazia junto a um segundo salário, um salário no mês, né? Que seria o 14º do ano. Né? Tá chegando o meu aí, Marcelo. Então, olha aí, fica a dica. Então, a gente conseguiu levantar, em todos os municípios, nos 644 municípios, parece simples, mas não é, né? Aqueles que previam a lei, que previam esse dispositivo de pagamento, porque muitas vezes até previam, mas não pagavam mais. Mas está lá a previsão. Outros... E aí esse dinheiro vai para outro lugar, é isso? Não, não pagava, às vezes não pagava. Estava lá previsto, mas não pagava. Muitos que previam pagavam, outros ali era tão antiga que ela não estava tão disponível. Então, precisava uma demanda de informações, né, oficiar, tentar a lei. Era um sistema mais... Então, demandou um certo esforço. Mas, ao final, não recordo com precisão, acho que foram 100 e poucos municípios, 600, com essa previsão. Isso representou mais de 130 milhões de economia em um ano. Né? Então, é muito dinheiro, 130 milhões de reais, né? Incluindo o 14º salário. E a gente provoca, né, até para que se declare inconstitucional a lei, né, local, oficia lá para revogar para a Câmara Local, enfim, para não pagar mais, sob pena de, né, das punições. Mas é um trabalho legal. E o que acontece com esse dinheiro? Beleza. Então, normalmente é porque tem o caminho dele. Tem a jurisprudência dos tribunais superiores, né, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, que aquele dinheiro recebido de boa-fé o servidor não devolve, né? Que é recebido de boa-fé. E o de má-fé, não, de má-fé tem que devolver. Não, eu digo, por exemplo, vocês evitaram um gasto de 120 milhões. Sim, e esses 120 milhões que estavam reservados ali não ficaram soltos. Não, daí tem outras destinações locais, tem as outras destinações locais. Que aí quem decide isso é o gestor local. Né? Tá. Então é um exemplo de atuação interessante, né? E muitos outros na área de educação, né? Enfim, a gente tinha um entendimento que não podia gastar verba da educação com o professor aposentado, e o aposentado era com o tesouro, porque a verba de educação você tem que gastar com educação, né? Enfim, sim, senão você fica muito pesado para gastar com educação. Mesmo o Estado né? de São Paulo, e tudo isso é público, tá? Então, né? Mesmo o Estado de São Paulo, ele gastava com previsão de 30% do orçamento, né, com a educação. Na Constituição Estadual prevê isso. Mas desse percentual, 5% é para pagamento de professores aposentados. Mas peraí, é uma burla aqui, né? Não é com educação pura e simples, né? Educação é sala de aula, aluno, estrutura, né? E é um trabalho bonito lá, até de uma colega nossa, enfim, a gente conseguiu resultar em mudar a jurisprudência. Por fim, depois o Supremo alterou, falou, não se pode computar verbas, né? Então o dinheiro... Essa verba vem de outro lugar que não dali, é isso. Então você tem que realocar, porque o orçamento é um só, o caixa é um só, você vai realocando, né? Sim. Então se você não pode gastar aqui, você tem que puxar de outro lugar, né? O dinheiro daqui é gastar na educação, universidade, educação básica, né? Ensino médio, né? Ensino infantil. Então isso é muito legal. Interessante. A gente estava falando, né, que tem essa questão de, nas escolas, ter um pouquinho mais de noção, né, do que é o Estado, do que é a máquina pública, porque mesmo a gente conversando assim, puta... A gente é o exemplo disso, né? A gente é exemplo disso. A gente vem de uma outra área, a gente nunca olhou para esse lugar, a gente nunca teve nenhuma formação, nunca foi atrás, e quando você começa a falar de todo o sistema, quem responde a quem não responde, como que funciona, como que não funciona... a gente fica totalmente perdido, e acho que não só a gente, muita gente, e até se falou e a falta de conhecimento acho que afasta também. Sim. Você não quer parecer ignorante, você fala, não sei nada, então não vou nem entrar nesse assunto, porque eu só vou... Ou por desconhecer, você fala, puta, não consigo acompanhar, não então me deixa pra lá. Você sabe que é interessante, porque a lei de transparência, ela diz lá que a informação ela deve ser inteligível. Porque como é que eu vou divulgar somente um balanço contábil? Eu não sei. Ninguém vai conseguir. Aquilo. Então você tem que discriminar de maneira que todo mundo entenda. Mas é feito isso? Tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque se não é feito, o gestor pode ser cobrado.
Né? Então, assim, logicamente, né, dentro de um nível médio de conhecimento, tem que estar facilmente acessível, a aba própria no site. Clica em qualquer site público, transparência, vai estar lá. Tem que clicar, ver, abrir, você pode ver quanto ganha. Está lá, abre, vê quanto ganha. Né? É disponível, é dinheiro público. Né? Mas eu comentei com vocês, eu tive o privilégio de ser o secretário executivo, né, do Fórum de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Estado de São Paulo em 2020. E esse fórum ele congrega todas as instituições, praticamente todas elas, né, são mais de 30 instituições, não só públicas, mas algumas privadas, né, e do Estado de São Paulo e as federais também aqui sediadas, né, e todo estado tem um fórum desse, né. E justamente para quê? Né? Para se debater questões de combate à corrupção, linhas de atuação, melhorias na legislação, né? Enfim. E em um dado momento criou-se uma ação que era justamente disseminar a cultura anticorrupção nas escolas desde a criança pequenininha. Né? Porque chegou-se a uma conclusão que, e é um fato, né? A questão ambiental. Há quantos anos, há 30, 40 anos, se fomenta, né, uma educação ambiental para crianças pequenininhas, já com 4, 5 anos, né, até o colegial. Né? E hoje a gente começa a ver resultado. E hoje começa a ver resultado. Então, a corrupção também, por que não se investir em cultura anticorrupção desde a fase pequenininha? Né? Para quando chegar na vida adulta, você formar uma cultura anticorrupção. Por que eu não posso furar a fila do lanche na escola? Das pequenas Por que eu não posso colar do coleguinha? Quem nunca colou, né? Mas se fomentar uma cultura, né, de não colar, porque isso, na verdade, você está burlando regras ali. Né? Porque, enfim, diversos exemplos, né? É que você atribui muito isso a alguma punição só. Só punição, né? Eu não vou fazer se isso. Se você colar, você vai problemas. tomar 0. E se você deixar o outro colar, os dois tomam 0. Então tem que ensinar só na punição. O conceito da coisa. Ninguém fala assim, não joga. O ambiental ele foi estruturado de uma maneira, o meio ambiente, a água, a sujeira, a poluição, né? Onde a gente vive. Ou seja, você tenta explicar, racionalizar o porquê. Muitas coisas relacionadas coisas assim, antiéticas já é uma coisa, tudo é válido desde que não seja plotado, né? Então a criança vai tipo, puta, eu não posso fazer isso, porque senão eu tomo 0. Mas se eu colar, porque eu não estudei, ela faz a conta. O 0 eu já vou tomar, porque eu não estudei, então deixa eu tentar colar, porque o meu retorno vai ser maior, mas ninguém explica e ninguém tenta mudar essa concepção. Isso é muito curioso, porque se a gente for transformar isso ao longo da vida em larga escala, na verdade são comportamentos fomentados, né? Que as pessoas hoje reclamam do parlamentar, político, robô, mas na verdade não vê que pequenos atos ao longo da vida, né, vão se transformando. Sim. A pessoa que reclama do político tem o GatoNet. Tem o GatoNet. Baixa a música de graça. Na manifestação, um amigo, eu brinco, e meu irmão, sacaneio com ele. Ele na manifestação na Paulista contra a corrupção, mas saiu dali e foi falsificar uma carteirinha de estudante. Falou, esse é o clássico. Não, mas isso não tem problema, porque é pequenininho. Mas tudo bem, mas o pequenininho, porque tem corrupção boa e corrupção ruim, tem desvio bom e desvio ruim. Então, na verdade, quem está lá acha que o desvio lá é legítimo. Falar, é legítimo ganhar um percentual na compra pública ali. Eu que contratei, eu posso ganhar 10%. Mas é 10% de economia que deixa de ir para a escola. Eu não lembro qual que era, que são as corrupções que estão no cinza. Na zona cinza. Não é nem no preto, nem no branco. Tá no meio ali, que tipo, todo mundo sabe que é errado, mas não é tão, tipo, a carteirinha não é tão errado assim. Não tô machucando ninguém. Os caras cobram mó caro pro ingresso do show de fulano, ciclano. E hoje a gente paga na carteirinha metade do dobro. É isso. Então é isso. Porque foi a única manobra que eles o sistema ele vai se ajustando. Alguém sempre paga. Alguém vai pagar essa conta. E aí quem vai pagar é quem não fez a carteirinha. Porque aquela pessoa que não fez a carteirinha, hoje ela paga o dobro do valor que ela pagaria no show, porque todo o sistema mudou faz gastar mais dinheiro. Para que você, põe o dobro do valor, porque tem uma galera com carteirinha. Aí você fala, simples, né? Conta de luz. A gente paga por um universo grande que não paga, que é o desvio. A água, um desvio que não paga.
né? Aí você fala, alguém paga a conta. Alguém paga. E se não é alguém que paga a conta, é o Estado. O Estado somos todos nós, que recolhe e encarga de imposto é alta, nós estamos pagando. E aí você vai ver, tipo, tem um livro, eu esqueci de quem, mas que faz fala que a sonegação, ela é para ser feita. Já que o Estado não funciona, já que o seu dinheiro de imposto não está indo para onde deve ir, sonegue, pegue esse dinheiro e faça uma aplicação mais decente, seja em educação, seja em... Eu sei que isso é mais polêmico, mas tem gente que defende esse lugar. Mas muitos... Fala assim, cara, pega esse dinheiro e vai botar em algo que faz ele fala assim, se eu pagar tudo, eu vou quebrar, meu concorrente ganha de mim porque eu vou ter que aumentar meu preço e meu concorrente vai fazer mais barato que não paga, né? E aí eu não consigo vender, eu quebro. Mas fala, tudo bem, a gente entra uma outra questão de política tributária, né? Tributamentos para ganhar, enfim, essa questão também da confusão da reforma tributária, né? Mas aí entra muito no subjetivismo da questão, né? Falar, não, essa aqui não acho que é corrupção que vai ter problema, mas aquela lá é, né? Então, assim, como sociedade, é muito perigoso isso, né? Então, o fomento à cultura anticorrupção começa desde pequeno para você mudar. Mas eu só furei a fila do semáforo de carro, né? Mas é só isso? Pô, tava todo mundo na fila quietinho. Só pulei a fila ali e cortei. É certo. É certo se você não está na fila lá atrás esperando, né? Então, tudo é uma... E não é julgando não, porque tudo não é isso é uma questão... A gente tem uma questão... é 100% ético, a gente tem uma... não tem como ser 100%, né? O Estado, coisinha... O Estado te tem uma... assim, há uma cultura no Brasil que a gente é criado nela, né? A gente vive nela. Mas será que é o correto? Será que isso levou a gente a um país melhor? Sim. Essa é a pergunta, né? Falar, o alemão... Corrupção existe no mundo inteiro, tá? Existe no Japão, existe na Alemanha. Agora, assim, ela tem que ser reduzida a parâmetros que não interfiram no modo de vida do desenvolvimento daquela sociedade. Porque a corrupção é o dinheiro que é desviado para algum particular em detrimento do público. E numa sociedade de miseráveis igual a nossa, vai faltar dinheiro para o posto de saúde, para o remédio, vai faltar dinheiro para a educação, para a escola, para a merenda, vai faltar dinheiro para o tapa-buraco, vai faltar dinheiro para o transporte público gratuito. Então, assim, na verdade, o comportamento da corrupção ela gera uma série de efeitos deletérios para a sociedade, né? Principalmente aquela sociedade mais vulnerável, que depende do Estado, que não tem um plano de saúde, que não tem como pagar uma escola particular, que não tem um carro próprio, tem que pegar transporte público, né? Então, o problema da corrupção é esse. E aí você fala, é cultural nosso? Mas esse cultural nosso trouxe o país a um estado bom hoje? Aí cada um avalia, né, com o seu critério, né? Eu acho que a sociedade ela não é muito justa hoje. Acho que os serviços públicos não são justos. Você paga 2 vezes, né? Todo mundo tem direito à escola pública. Todo mundo tem direito ao SUS, né? Você pega uma classe média pagando 2 vezes, pagando o público e pagando o privado para ter acesso a uma educação melhor. E isso a gente está falando para uma educação, né? Em uma geração, a geração dos nossos pais, teve escola pública gratuita, boa, de qualidade. Mas não era universalizada. Tá bom, universalizou e caiu a qualidade, né? Então você tem uma série de questões aí que eu acho que, em termos de política, enfim, sabe? Mas a cultura da anticorrupção ela contribuiria muito, acho que, com isso, sabe? No meu entender, e gosto de debater esse tema, gosto de ouvir opiniões contrárias, porque faz a gente amadurecer. E é uma construção, né? Então, acho que esse trabalho aí que você comentou das escolas, qual que foi o resultado disso? Não teve resultado porque o resultado prático em todas as escolas não foi possível, né? Na época, até me recordo, o próprio Tribunal de Contas editou uma cartilha, um gibi em parceria com o Maurício de Souza, mas voltado, explicando mais o que fazia o próprio tribunal, o controle, onde denunciar, enfim, né? E não é feito mais. E distribuiu em algumas escolas, né? E até acho que estavam sendo gestado uma outra oportunidade disso, mas não é disseminado, não é uma coisa, não se tornou um padrão. Não é um padrão, educação, não tem uma consciência, não é uma política de Estado. Sim. Né? Então, formação isolada em algumas escolas. Então você não tem como mudar comportamento por meio sem educação e cultura. Sim, perfeito. Né? Só educação não basta, tem que mudar a cultura também. E é um trabalho que ele vai... você não muda de um ano para o outro, de 10 anos para o outro. É um trabalho contínuo. Né? E não adianta mudar só a lei.
Existe, a gente ouve, né? Essa lei não pegou. Sim. É muito comum falar essa lei. E tem lei que não pega mesmo, né? Mas, e aí, faz o quê? Então, e tem lei que por que não pega? Né? Porque tem a certeza que não vai ter punição. Né? Por menor que seja, né? Não vou entrar nos juristas, né? Ficar citando jurista e tal, né? Mas existe um livro clássico do direito que diz, né? O que importa é a certeza da punição. Né? Por menor que seja, o que importa é a certeza da punição. Você vai ficar 15 dias com a sua carteira de habilitação suspensa, 1 mês, 2, mas você sabe que você vai ficar mesmo e vai ter consequências se você for pego sem a carteira? Para 2 anos, aí você não faz. Então, e assim, talvez você crie essa consciência depois. É igual a história do cinto de segurança, né? É clássico, né? Clássico. Eu lembro quando começou essa história, ninguém gostava de usar. Né? E hoje, se você sem querer, primeiro que o carro apita, reflexo. Isso você já automaticamente. Ou seja, estranho, só bastou uma geração. Porque nos meus pais já não gostavam dela. Eu lembro que a gente testou o cinto de segurança uma vez. Meu pai pegou o carro e falou: não tem ninguém aqui, eu vou no acostamento, vou dar uma freada para ver se o cinto segura. Né? A pessoa não sabia nem se o cinto funcionava, né? Porque nunca usou. Mas ninguém usava, né? O cinto de segurança não é o de trás. Ninguém usa direito ainda. Ainda não. O de trás ainda não, mas ainda é obrigação. Também. Então você vê. Mas você vê que a geração agora agora você está dirigindo, alguém no banco de trás coloca, você pensa assim... Você está com medo de mim? Exatamente, você acha que a pessoa você fica magoado, né? Eu já acabo colocando no Uber de vez em quando, mas quando eu me sinto ali em perigo, né? Mas você vê, né? Por exemplo, o direito, que é a minha área, né? O direito, ele regula a relação entre as pessoas, regula o Estado, né? Falando, né? Grosseiramente, né? Sim. E existem leis que são colocadas que estão desconexas com a realidade daquela sociedade. Né? Então, é preciso não só a lei, né? Porque só a lei, se não tiver, como eu falei, a punição adequada, ela dificilmente vai pegar. Sim. Né? Então, é preciso que seja fomentado desde pequenas as crianças a uma educação, uma mudança de cultura no sentido daquela lei. Uhum. Como eu disse, o exemplo que é mais comum, a educação ambiental. Né? E a lei, por ser uma coisa ampla, talvez não falte um pouco de contexto para ela em alguns lugares? Muito! E aí não tem como, né? Você ter uma lei para cada... cada contexto. Não, até existe a possibilidade de leis criminais, né? Você ter um crime mais específico de dada região. É possível isso, mesmo no Brasil, né? Mas é difícil a aplicação, né? Você pega na Amazônia, como é que você vai explicar para o ribeirinho que ele olha para frente, ele vê 200 quilômetros de floresta e falar que não pode desmatar porque vai acabar a floresta? Ele não entende aquilo. Uhum. Né? Então, assim, tem que ter... Agora, ao contrário, né? Existem os grileiros que realmente devastam tudo e sabem o que está fazendo. Né? Então, assim, a nossa sociedade é muito heterogênea, o país é grande, né? E você pensar em políticas macro país, né? Políticas educacionais, é difícil, porque cada estado tem uma cultura, cada estado tem sua particularidade, né? Então, é preciso, no meu entender, realmente ter políticas mais consistentes nos âmbitos estaduais, né? Principalmente nessa questão do combate à corrupção, na atribuição da cidadania. Né? Antigamente tinha, na nossa época, eu peguei pequeno, educação moral e cívica, Sim. que não tem nada a ver com o pessoal ditadura, não é isso. É você ensinar, falar, olha, o que é o poder executivo, legislativo, como é que funciona, Sim, por que eu não posso roubar, onde está escrito que não pode, por que eu não posso matar, crime contra o consumidor, mas por que tal loja fez isso, o que eu tenho que fazer, né? Dá noções de cidadania para a pessoa, para aquele jovem, acho que desde o colegial, 8ª série, colegial, não é dar aula de direito, mas é a aula onde está escrito, por que eu não posso? A pessoa saber onde procurar, entender algumas questões básicas de relacionamentos na sociedade, né? E com isso a pessoa passa a ser mais exigente. Né? Se todo mundo passa a reclamar de uma loja que está praticando algum arbítrio, vendendo produtos vencidos, irregulares, né? Você inibe isso, né? Você inibe. As pessoas têm conhecimento, né, para reclamar, para confrontar. Exato. Você dá mais ferramentas para a pessoa ser mais cidadã, Sim. ser mais cidadão. Sendo mais cidadão, você cobra mais o Estado. Cobrando mais o Estado, a sociedade tende a evoluir um pouco mais. E você comentou de sites, de transparência e tudo. O que nós, cidadãos,
comuns, para onde que a gente tem que olhar, o que a gente pode fazer para conhecer mais e para conseguir ter uma visão melhor disso. Eu sou suspeito um pouco porque eu falei, sou apaixonado por onde eu trabalho, né? Mas o site do Tribunal de Contas, né, do Estado de São Paulo, você tem a aba Transparência, que é da própria administração do tribunal. Mas você tem abas de transparência de todos os municípios ali, e uma compilação de dados gigantesca que você consegue consultar qualquer município, o andamento da execução orçamentária dos municípios, o que foi investido, se foram reprovadas as contas. Você consegue ter um balanço do que o município não está cumprindo, está sendo alertado pelo Tribunal de Contas, né? Que olha, você não vai cumprir isso, o tribunal já começa a alertar, porque existe hoje o acompanhamento concomitante das contas. Chegou o prefeito, você não vai conseguir pagar isso no final do ano, depois você não vem reclamar. Estou te avisando. Tem os alertas. Tem os alertas, a gente consegue ver também. Consegue ver para quem foi expedido, são expedidos, né, regularmente. E isso é atualizado com que frequência? Bimestral. No bimestre. Falou, prefeito, você não vai cumprir no seu programa, nesse ritmo, você não vai investir tudo que tem em educação. Depois não vem reclamar que tem as contas rejeitadas, porque eu estou te avisando. E tem que 8 alertas de irregularidades em geral, em processo. Existe lá até discriminação legal para você procurar, enfim. É interessante. Você consulta tudo. Hoje, por exemplo, tem uma aba no próprio site do Tribunal de Contas que é lá, despoluição do Tietê. Você consegue identificar todos os gastos que estão sendo realizados na poluição do Tietê desde sempre. E o que eles estão fazendo? E o que eles estão fazendo? Tem a descrição do serviço? Tem. E diversos. Na escola, né? Você tem alguns programas interessantes, né? Que é a corrupção na escola. Eu nem sei como é que está agora, mas era aquela possibilidade do próprio aluno tirar uma foto de uma irregularidade e encaminhar para o Tribunal de Contas via aplicativo da irregularidade, né? Tem uma questão do controle, né? A gente cobra muito os órgãos públicos, né? Não vê a polícia, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né? Mas não adianta você pôr muito dinheiro nos órgãos públicos que é humanamente possível você ter um fiscal em cada esquina. É muito caro, você não consegue isso. Então, quem que é o maior fiscal hoje dos recursos públicos? O próprio cidadão. Porque é a mãe que leva a criança na escola e vê que a sala está caindo aos pedaços. Não tem um fiscal todo dia ali. Ela que é a melhor pessoa para denunciar que a casa está saindo. Mas ela provavelmente não sabe como fazer isso. Normalmente não sabe, é difícil, não quer perder tempo. Então, hoje, o que está se facilitando justamente são esses mecanismos de denúncia, né? Online, né? Você tira, aqui essa escola está caindo, a merenda era previsto hoje filé mignon com arroz, e tem o macarrão com salsicha, né? Então, isso tudo, o principal fiscal é o cidadão, né? A gente chama das redes de controle, né? São as camadas de controle que vão indo, do cidadão, vem o Ministério Público, enfim. Mas o principal, que está próximo ao fato, é o cidadão. E esse precisa denunciar e ter a cultura para denunciar. Mas aí entra naquela discussão da cultura de denunciar, né? Seja para uma coisa que você vê dentro de uma organização, empresa privada, como você fala, né? Assédio, discriminação e outras medo de retaliação. Claro, porque você fala assim, putz, a gente eu vou ter que me identificar. A gente não vem dessa cultura. E isso eu tô falando, essa é mais delicada, né? Dentro do ambiente de trabalho, com pessoas que você conhece, que podem estar acima de você hierarquicamente. Posso sofrer uma retaliação, mas essa cultura ela acaba resvalando nesse momento. A hora que eu olho e falo assim, eu poderia cobrar, mas eu não tenho essa cultura de eu vou cobrar a escola, eu estou dando graças a Deus que eu estou com meu filho aqui na escola. Tem gente que... Melhor assim do que sem nada. E se eu fizer isso e acontecer alguma coisa? Eu não sei nem para onde correr, para onde que eu vou denunciar? Eu vou reclamar na escola? Vai retaliar meu filho, a diretora? Aí eu vou reclamar pela escola, e se esse dinheiro está sendo desviado na escola, eu vou criar um problema, amanhã meu filho não está aqui, ou amanhã ele sofre uma retaliação. Então, às vezes, a falta de conhecimento que existem canais e caminhos para isso. Hoje, todo órgão público é obrigado a ter uma ouvidoria, né? E muitas denúncias chegam por meio dessa ouvidoria e podem ser anônimas. Né? Obviamente que é feito uma triagem tem pé e cabeça, né? Porque realmente, às vezes, é o inimigo político denunciando uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. E você não vai deflagrar uma apuração ali sem ter um mínimo de substrato. Para algo que não faz sentido. Porque o período da investigação é a utilização de recurso público, o salário do servidor, o papel, o tempo, a luz, tal. Então você vê se tem um mínimo de substrato ali. E muitas vezes tem. Né? E aí você aprofunda. Que realmente pode chegar
na conclusão que não tem qualquer desvio, realmente não teve o recurso, ou deu uma chuva, enfim. Sim. Ou pode chegar que houve uma irregularidade, né? Houve um desvio, né? Houve uma omissão na aplicação do dinheiro, porque às vezes não tem desvio. Né? Às vezes é uma omissão na aplicação do recurso público, uma má aplicação, o recurso está parado, mas não foi aplicado, né? Enfim. Ou foi corretamente contratado, mas o contratado não executou corretamente o contrato. Então, uma série de questões. Né? Mas essa facilidade da denúncia, ela tem que ocorrer. Sim, porque ela é importante. E você disse que já ocorre em algumas... Já ocorre muito. Mas aí a gente entra na questão das pessoas sabem disso. Né? A cultura, o conhecimento, a educação. Bom, diante de irregularidades, existem canais, procure canais. Eu acho e como as pessoas que têm essa informação chega, né? Esse é o ponto. Então, na verdade, é uma necessidade, é uma importância da educação. Né? Sabe que ela pode ser protagonista dessa mudança ali, dessa transformação, mas entendendo que ela tem defesa para isso. Né? Mas aí uma aula dessa na escola já ensinaria a criança desde cedo que ela tem um papel. Que ela tem um papel em tudo isso. O que ela pode, o que não pode, que existem canais. Os colégios militares, né? Na hora da prova, não tem professor que toma conta da sala. Ficam só os alunos. Por quê? E ninguém cola. Porque se alguém colar, o colega do lado denuncia. Por quê? Ali há uma meritocracia ali, que o primeiro colocado, às vezes tem uma bolsa, sei lá, enfim, não paga, ou vai receber um prêmio no final do ano, e quando ele vê o colega colando, ele fala, mas você está competindo comigo, está cortando o caminho, né? Está me prejudicando. Né? Então, assim, é interessante isso, né? E não existe essa questão da delação premiada, né? Ele me dedurou. Não, peraí, calma, né? Não é uma cultura. Vamos falar com muito cuidado, né? Porque não é você. Não vou falar que é um incentivo a você dedurar o que está errado. Mas quando você se depara com algum fato, né? E você não denuncia, você está se tornando sócio daquele fato, na verdade. Né? Você é sócio do problema ali, porque você poderia fazer alguma coisa e não fez. E essa é uma área que as pessoas acham que tem zero responsabilidade, né? Quando a gente fala de casos de assédio, de fraude, de eventos corporativos. Não é comigo, o assédio acho que é o mais fácil de juntar. A pessoa que tem que ir lá atrás. Você viu um ato de alguém te assediando ali no trabalho e tal. Eu vi 3, 4 vezes e eu não vou falar nada, porque não é comigo. Por que eu vou me complicar? Não, e eu vou ser chato, vou ficar reclamando, ele que reclama, né? Ele que tá sofrendo, ele que reclama. Eu vou passar de chato, ainda ficar reclamando, não vai dar nada, a pessoa vai ficar bem, eu não vou me... E ainda vou sofrer retaliação. Exatamente. Por que eu vou me meter num negócio que não é meu? É meter a colher. Que aí é falta de cultura. Exato. Né? Falta de cultura, não, falta de conhecimento, falta de mudança de cultura, mudança de comportamento. Falta de consequência para aquele que cometeu a irregularidade. Sim. Então não tem consequência... Ele, né, naturalmente, ele se volta contra aquele que denunciou. Tentou lutar contra. Ainda mais se você tem um poder na mão, seja o poder de Estado, seja um poder de empregatício numa sociedade, numa empresa privada, enfim. Né? Então isso é muito difícil. Né? É fácil falar porque não é você que está lá, né, na pele lá, né? Mas não é. Mas isso obviamente que na minha profissão eu tenho o dever de atuar. Né? Não é eu posso ou não, eu tenho o dever, eu me constatei, eu tenho o dever de atuar. Né? Mas é muito diferente do cidadão. O cidadão não tem o dever de denunciar, ele pode ou não. Né? Então isso é que a gente está discutindo aqui. Mas se ele entender que ele tem o dever de denunciar, e se ele enxergar o benefício disso. Né? Eu acho se todos denunciassem, né, a questão, 10 pessoas se depararam, uma só vai... Não. É fraco, né? É fraco. Como todo mundo começa a reclamar, aí você vê, aí começa uma mudança. Então, essa é que é a mudança de cultura, que todo mundo precisa ir falar, reclamar. Só que você falar, não, é subjetivo, só porque ele me afetou. Se não me afetasse, não estava nem aí. Então, isso é um pouco complicado. Acho que realmente tem os países, os Estados Unidos, acho que tem uma cultura, tem uma cultura diferente, demais, né? De avisar, as autoridades, porque você vira sócio do problema, né? Você viu, não falou nada, né? Então, às vezes é é nosso, né, do brasileiro, mas é preciso mudar. E quais são a gente está caminhando para o nosso fechamento,
Quais são os grandes desafios dessa mudança de comportamento, no caso, né, de vocês que auditam contas públicas, de pessoas em posições super importantes e que já estão há muito tempo nesse lugar, como você falou, poucos anos a gente vem trabalhando com isso. Quanto tempo? 10 anos que está... Que eu estou lá no Ministério Público de Contas. E como que essa mentalidade de lá atrás, que já vem, você fala assim, como que você muda isso? Quais são os desafios nessa mudança? Não dá para chegar na pancadaria. Né? Como que é esse trabalho? Você já tem 10 anos de estrada aí, acredito que tenha tido uma mudança desde o primeiro ano que você entrou até os 9 seguintes, assim. Como que é essa? Quais são os grandes desafios dessa conscientização? Existe a possibilidade de conscientizar? Uma vez eu ouvi de um chefe, né, que ele dizia o seguinte: serviço público, o Estado, ele é igual a um grande navio. Entre dar o comando e mudar é devagar. Porque se for muito rápido, aderna. Ele quebra, vira, né? Ele quebra. E isso faz muito sentido. Porque quando você dá o comando, existe uma cultura, existe legislação, existe gerações. Né? É pesado, é grande. Mas você dando o comando, você vê que as coisas vão mudando. Né? E o que se muda? Você tem uma atualização da legislação, torcer para que as atualizações sejam num caminho que levem realmente a uma punição melhor, a uma celeridade dos processos, que levem realmente a uma exigência de capacitação para aquele gestor público, uma exigência de qualidade do gasto público. Né? Existe a lei de responsabilidade fiscal e existe uma lei que foi aprovada desde os anos 2000, mas existe uma lei que chama Lei da Qualidade do Gasto Público. Não foi aprovada, está parada. Né? Porque envolve uma série de coisas. Então, assim, está parada. Quando aprovada, muda realmente uma dinâmica de observação da qualidade do gasto que foi efetuado. Né? E quando a gente fala em qualidade de gasto, a gente está falando necessariamente, repercutindo indiretamente, ou melhor, diretamente, em melhor planejamento, em melhor alocação de verbas públicas para você garantir uma melhor eficiência, e eficiência a gente traduz aqui em custo-benefício, né, do gasto público. Né? E aí você passa a exigir, né, uma melhor elaboração das leis orçamentárias, exigir que os órgãos de controle, né, atuem de maneira mais firme para que o gestor cumpra aquilo que foi previsto, que foi discutido, que foi aprovado pelos representantes da sociedade, né, e leve a efeito por que aqui a educação assim, a saúde assado, por que não. Então, e você fomente realmente uma cultura, facilite por meio da lei de transparência, exigindo que o governo seja transparente e que haja uma participação, até fomentando a participação de sociedades civis. Né? Existem muitas renomadas, né, que avaliam, que fazem, né, que tenham a participação, que fiscalizem, que tragam informação para os órgãos de controle e que cobre os órgãos de controle uma atuação firme, né, uma atuação moderna, com um olhar atual, sem privilegiar A ou B. Né? Enfim, eu acho que nesse caminho há uma perspectiva boa. Né? Há uma perspectiva boa. Mas tudo isso de nada adianta se não muda educação e cultura, desde a infância. Né? Porque uma coisa é você vir com a mão forte, mas a mão forte do Estado ela não vai fazer com que os hábitos daquela sociedade mudem. E se eu quero que a sociedade mude, né, como é que eu vou fazer se eu não estou investindo em educação e cultura? Então é difícil, né? Existem são as teorias jurídicas, enfim, vários fatores reais de poder, o que consegue forçar, o que não consegue. Então é preciso. Hoje eu tenho a convicção que o país só muda, só progride por meio da educação e da cultura. Todo o resto ele vai avançar, mas vai ficar limitado. Sim. Essa transformação cultural, ela vem de um trabalho perene, um trabalho consistente, não uma coisa pontual, que a gente vê muito, né? Estou numa crise, eu quero tudo para hoje, tem que mudar. Logo, né? Se um ano não mudar, foda-se. Vou mudar a ideia e não vou mais nesse ponto, não é assim. E nenhuma transformação.
E o principal, né? O principal que é ouvir e refletir sobre opiniões diferentes, né? Na verdade, hoje, eu tenho um amigo que brinca que não a internet, mas os logaritmos, né? Eles prejudicaram demais a dialética, a reflexão de ideias. Eu gosto de conversar com quem pensa diferente, porque me força a sair do meu lugar. Mas ele só te entrega quem pensa igual. Só que eu penso igual, e isso radicaliza. Né? Porque eu acho que 100% de convicção que isso está certo. Não, eu adoro conversar com amigos que pensam diferente, porque me fazem refletir. Até para falar, meu, você está falando besteira, né? Mas enfim, mas me faz refletir. Eu acho que os extremismos e a intolerância, elas não contribuem para essa evolução cultural. E elas são reforçadas, né? São reforçadas. Porque você bloqueia hoje quem pensa diferente, você só anda com quem pensa igual, então você vai inflamando cada vez mais, você vive numa bolha e você não tem acesso. Coisa que antes você estava frequentando lugar com todo mundo que pensa igual, diferente, você não tinha controle. Você tinha que ou ficar quieto ou debater. Hoje você consegue excluir todo mundo vivendo numa bolha. O deixar de seguir das redes sociais é uma bênção e ao mesmo tempo é um problema, né? Você está causando isso que esses... E não tô... E aqui estamos falando de maneira abstrata, longe de mérito, o B, o C, né? Independente. Porque o pessoal fala muito hoje, né? Democracia, mas o que é a democracia, né? Só votar? Se eu não aceito a opinião contrária. Não, é diferente você falar, olha... Eu quero uma democracia, quero mas uma monarquia. Não aceito quem pense diferente de mim. A sociedade só evoluir, chega onde porque existem divergência de ideias, debates. Não significa que eu vou pegar em armas e passar com o trator em cima de todo mundo. Não é isso, né? Mas o debate de ideias ele sempre tem que ser aberto, né? Sempre tem que ser profícuo, tem que ser esclarecedor, né? A gente brincava outro dia, até quem defende que a Terra é plana tem o direito de falar que a Terra é plana. Agora ele não pode pegar armas e falar, a Terra é plana, todo mundo é obrigado. Não pode, né? Mas assim, a pessoa que quer pensar isso, pensa. E você tem que ter liberdade de falar, eu concordo com ele, eu não concordo com ele, enfim, né? E eu vi opinião divergente. Acho que o bom debate que engrandece, acho que isso não pode fugir, né? E isso, pelo que eu percebo, cada dia mais está ficando distante das pessoas, né? Que são firmes nas suas posições, né? E ficam Acho que as pessoas estão fugindo de conflito também. Exatamente. Estão cansadas de discutir. Eu não quero nem emitir minha opinião, porque... Emitir a minha opinião, porque vai dar trabalho. Ou já vai para o enfrentamento porque está tão cansado de não ser ouvido. Eu vou dar porrada. Eu vou dar porrada porque eu estou cansado de ouvir o que você vai falar, porque eu já sei o que você vai falar, não me interessa. Exato. Não me interessa de ouvir. Exato. Eu penso assim, pronto, acabou. Eu sou assim, a me aceite ou não. Não, e tudo bem. Não é, acho que do ponto de vista tentável jurídico, tudo bem. Agora, do ponto de vista de eu tentar impor isso, né, para outra pessoa, eu acho que isso que é impor a força, né? Porque a pessoa que pensa assim já nem vai para o debate, né? Já nem vai, não reflete. Sim. Até para fazer a meia, estou errado nisso, mas nisso eu estou certo, ou não, só estou certo. Ouvi tudo, mas discordo, né? Sim. Acho que isso não... Acho que tudo dá para se aproveitar. Mas é por conta também, acho que do momento político, acho que isso inflama um pouco. Com certeza. Né? Mas bom. Muito bom. Foi muito legal estar aqui com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Acho que surgiu até um tema, né? Como os algoritmos e como as informações, os cancelamentos e os bloqueios a opinião mudam a questão que traz para o rádio, para o extremismo, né? Blindam, né? Surgiu um tema aí para uma próxima. Vamos trazer alguém de tecnologia. Aí traz alguém de tecnologia e aí a gente faz uma sabatina boa. Mas eu que agradeço aí. Não sei se a gente fica tentando escapar do juridiquês ali, mudar de tecnicidade. Eu quis passar uma ideia mais ampla. Pra gente que não conhece, eu acho que deu para entender um pouco mais. Deu para ter um pouquinho mais de esperança em algumas coisas que realmente existem órgãos de controle que buscam isso aqui. Você não vira o Titanic de uma hora para outra. Mas foi bem interessante. Acho que tirou bastante dúvida aí. Abriu um pouco o olhar aí para algumas coisas que a gente desconhecia. Eu que fico feliz em contribuir com alguma coisa. E eu falei, é um assunto que eu sou entusiasta, eu gosto, né, de conversar. Que eu falei, até para aprimorar, até para
refletir. Falar em voz alta pensar, é o melhor treino que tem, né? Então, pensar em caminho onde você quer chegar, né? Porque eu penso muito onde eu vou chegar, né? Eu não penso hoje aqui só, senão a gente... Né? Se não tiver um propósito, cansa uma hora. Cansa e você acaba sendo desestimulado, né? Sim. Então, às vezes, a gente traça um caminho, planeja, tenta seguir, né? Obviamente, tem a vida tem as intempéries ali, mas é um assunto que eu gosto bastante, né? Principalmente sobre a ótica, né, do ser humano, né? Sim. Porque o ser humano é o mesmo em todos os lugares. Exato. Então, independente, ele é só um extrato da sociedade ali, aqui ou acolá. Então, isso me desperta muito interesse. Parabéns muito aí pelo podcast. E para vocês, se quiserem parte 2, tiverem dúvidas, algumas questões, coloquem aí nos comentários. Curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e acompanhem a gente para a gente poder trazer mais conteúdo interessante aí para todos. Muito obrigado. Obrigado, Matuque. Eu que agradeço. Obrigado, Dani. Valeu. E vamos que vamos. Valeu. Tchau, tchau.